Olá, bom dia você que vai nos assistir agora. Tenha um dia muito, mas muito abençoado. Não importa como ele amanheceu, se está a chover lá fora, se tem muito sol, se está nublado, Deus é o mesmo sempre. Ele acorda conosco, ou melhor, ele nem dorme, porque ele cuida até quando nós estamos a dormir. Então, levante para vencer. Eu sou a pastora Rosana Aleixo, aqui de Portugal, e na nossa igreja, a IEQ Um Novo Caminho, nós trabalhamos com a educação cristã. Mas você, católico, espírita, livre pensador, não importa o seu credo em que você acredita, é para você também esta palavra. E este dia é um dia muito especial porque damos continuidade às aulas que fazemos nesses dias de segundas e terças-feiras. Fazemos por uma linha de transmissão, por um grupo de WhatsApp, os nossos estudos bíblicos cá em Portugal, em nossa igreja. Se você tem o interesse de participar dos nossos estudos bíblicos, mande para mim o seu número do telefone, seu número de WhatsApp, que eu vou colocar você no nosso imenso grupo de pessoas, de amigos, de irmãos que querem aprender mais do Senhor. Ok, queridos? Então, vamos lá à nossa aula de hoje. Nós estamos falando no nosso grupo de estudo sobre a descendência do pai da fé, Abraão. Ontem, segunda-feira, nós falamos sobre Isaque, o filho da promessa. Todos nós sabemos que o Senhor, lá em Gênesis, eu peço inclusive que você pegue a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aqui em mãos, que você pegue a sua Bíblia lá em Gênesis 17, no versículo 1. Gênesis 17 e Gênesis 18, ainda melhor. Gênesis 18 no versículo 1 em diante. O Senhor, neste capítulo, ele faz a promessa que Abraão e Sara teriam um filho. Mas pronto, eles já estavam bem idosos, Sara e Abraão. Abraão, já com seus quase 80 e tal anos, e Sara também se aproximando desta idade, mais ou menos 10 anos ou 5 anos mais nova que Abraão. E ainda para completar, Sara era estéril. Mas o Senhor disse que daria um filho a eles, e esse filho seria a geração de Abraão, e seria tão numerosa, tão grande como as estrelas do céu, como as areias do mar. Esta foi a promessa do Senhor. E nós vamos ver lá na frente que esta promessa irá se cumprir. Entretanto, nós, seres humanos, às vezes, ficamos um pouquinho em dúvida naquilo que o Senhor Deus pode fazer em nossas vidas. Não foi diferente com Abraão e Sara. Sara, vendo os anos passarem, vendo o tempo passar, e viu que aquela promessa não se cumpria, ela resolveu, por ela mesma, fazer a sua parte. Amém? Fazer a sua parte significava chamar Agar, a sua escrava, e Agar seria a mãe do filho de Sara e de Abraão. Então, o que aconteceu? Se você for lá na sua Bíblia, em Gênesis 26:4, você vai ver que Agar, ela deita-se com Abraão, a pedido de Sara, em concordância com Abraão, atenção, ela deita-se com Abraão e Agar fica grávida, e esta gravidez, este filho de Agar, seria filho também de Sara, porque era uma cultura naquela altura, naquela época.
A senhora, quando não tinha mais ventre, quando já era estéril, quando já era muito idosa, ela podia se valer de uma lei em que a escrava podia deitar-se com o senhor e a senhora dessa escrava seria a mãe legítima deste filho. Então, seria isso que iria acontecer com Sara e Agar. E Agar teve um filho chamado Ismael. Esse filho é o primogênito de Abraão. Pronto, esta criança cresceu. Abraão tinha mais ou menos os 86 anos, diz a Bíblia, quando Agar teve Ismael. Esse filho cresceu e se tornou uma criança, um jovem, um adolescente, que, juntamente com a sua mãe Agar, passaram a fazer chacotas, a crescer dentro deles o orgulho em função de que, pronto, Ismael era o filho primogênito que Abraão precisava para dar continuidade à sua descendência. Agar passou a ser muito insolente com Sara. E durante este período do crescimento de Ismael, Sara engravida. Sara engravidou Abraão com quase 100 anos e Sara perto de 90 anos, engravida, mesmo sendo estéril, de Isaque, o filho da promessa. Então você começa a observar comigo que Isaque era filho de um milagre de Deus. Isaque foi filho de uma promessa que Deus cumpriu. Era um filho de milagres, do maravilhoso de Deus. Ismael não. Ismael foi um filho natural, de um homem fértil e de uma mulher fértil. Abraão e Agar. Pois é neste jovem Ismael que nós vamos centrar a nossa atenção nesta manhã. Em função desta questão de relacionamento, porque Ismael olhava para Isaque e desdenhava daquele menino. O menino deveria ter de 3 a 4 anos já no crescimento, na convivência. E Agar também não tinha nenhum tipo de relacionamento saudável mais com Sara. E essa situação ficou tão complicada que Sara chegou com Abrão e disse: eu não quero mais esta mulher aqui. Mande esta mulher embora. Sara não queria mais que aquela pessoa, que aquela mulher, que deu filho primogênito, atenção, continuasse a conviver com ela. Olha onde chegam os problemas que nós às vezes criamos. Amados, eu começo a refletir aqui nessa história. Muitas vezes nós criamos problemas para nossas vidas e nós damos a outras pessoas para que elas resolvam. Você já passou por uma situação dessa? Alguém lhe deu um problema para resolver, nem tinha nada a ver com você, mas alguém chegou com um problema e diga: resolva, ou você já está envolvido. É muito sério isso. Agar entrou numa história a qual ela não tinha nada a ver, porque Deus havia prometido um filho do milagre para Abraão e Sara. Mas Sara resolveu criar o plano B, se podemos assim dizer. Entretanto, Deus só tem um plano. O plano do Senhor é sempre o A, não tem mais outro plano. Amados, os dois já haviam saído, Agar já havia fugido grávida para o deserto com medo de Sara. Foi a primeira saída de Agar. E lá no deserto o Senhor mandou um anjo e disse para ela: Agar, não fujas de Sara. Volte e peça perdão para a sua senhora. No filho que tem no seu ventre, você dará o nome de Ismael, que significa Deus ouve. E desse filho eu farei uma grande nação. Ela voltou, teve Ismael, mas na convivência, como nós já falamos aqui, no crescimento dos anos, não deu mesmo certo. E Sara chegou com Abraão: mande embora.
Você imagina o pai Abraão, pai daquele menino Ismael, ter que mandar embora o seu filho primogênito. Ele ficou muito aflito, mas Deus chegou com Abraão e disse: Abraão, não se aflijas, faz o que Sara está a dizer. Mande para o deserto Agar e Ismael, porque eu guardarei a vida do seu filho. E Abraão mandou embora, meio que expulsou Agar e Ismael do seu meio. E Agar e Ismael sofreram no deserto, mas a uma certa altura o Senhor chegou com eles, com os dois, filho e mãe, trouxe o sustento para Ismael e Agar, trouxe o que eles precisavam e disse novamente para Agar: eu vou cuidar de você e você, o seu filho, será uma grande nação. Amados, dessa história de Ismael, nós tiramos muitas lições. Primeiro, nós vamos ver que alguém criou um problema, deu para você resolver, e no fim das contas, você que teve que resolver todos os problemas e ainda arcar com as consequências. Ismael, que já deveria ser um jovem adolescente, com certeza saiu muito triste, muito magoado, ali do seio do seu pai. Mas o Senhor deu para Ismael um outro caminho. Ismael e Agar viveram no deserto, ali na planície do Sinai, perto do Egito. Ismael tornou-se um flecheiro. Ele fez para ele uma profissão que, naquela altura, era muito importante, até para a defesa. Ismael envolveu-se e Agar também com os egípcios, e a Bíblia nos conta que Ismael casou-se com uma egípcia, teve 12 filhos, e um desses filhos era uma menina chamada Maalat. E veja bem o que acontece. Maalat, já depois de moça, jovem, envolve-se com Esaú. Você sabe quem era Esaú? O filho gêmeo de Jacó. O filho gêmeo não, o irmão gêmeo de Jacó, filho de Isaque, o seu irmão. Esaú, filho de Isaque, contrai núpcias com Maalat, filha de Ismael. Então Ismael, mesmo longe da sua parentela, ele ainda conseguiu fazer um elo muito forte com Abraão. E tornou-se genro de Esaú, filho de Isaque. Entretanto, essa relação, esse relacionamento, dizem os historiadores, que um dos maiores conflitos da Arábia com Israel ali é em função desta herança de Abraão. Nós não vamos dizer que todo conflito no Oriente Médio, entre Oriente Médio e Israel, vem de Ismael, porque houve outras pessoas que também deram origens a muitos conflitos ali no Oriente Médio. Mas Ismael é considerado um dos principais beduínos na história do Antigo Testamento da Arábia. Então, esse conflito do Oriente Médio com Israel tem a ver também com Ismael. Mas o que eu quero dizer com essa história muito rápida do jovem Ismael é que a tribo ismaelita foi uma das tribos mais, diríamos assim, que fizeram história de inimizade com Israel. Não vamos esquecer um detalhe importante. Você sabe que quando os irmãos de José, lá no deserto, resolveram vender José para uns viajantes que vinham no deserto, quando eles viram aqueles viajantes, eles disseram: vamos vender José para essas pessoas, esses mercadores. E vocês sabem quem eram os mercadores? Ismaelitas, exatamente.
da tribo de Ismael, que depois une-se com os midianitas, que também serão inimigos ferozes dos israelenses. Mas você pode dizer, mas midianitas? Não foi em Midian que Moisés encontrou a fé no verdadeiro Deus ali na casa de Jetro? Isto é uma exceção e também é uma outra história. Mas ismaelitas e midianitas eram tribos que se fundiram numa certa altura e eram inimigos de Israel. O próprio profeta Maomé, o líder do islamismo, ele reclama para si a herança de Ismael, como sendo parente de Ismael, parente de toda a genealogia de Ismael. O profeta Muhammad, ou seja, Maomé. Então Ismael, amados, ele cresceu com a promessa de Deus de uma grande nação. Entretanto, esta nação, ela foi muito opositora à nação de Israel. Mas o que eu quero dizer, meus amados, com a história de Ismael, já encerrando aqui a nossa conversa. Não precisa ser psicólogo ou psicóloga para entender um pouco da história de Ismael. Você imagina que esse jovem deve ter crescido com muitas mágoas do pai Abraão e de Sara. Com certeza ele cresceu com rancores. Com certeza ele cresceu com o sentimento de ser mal amado, de não ter tido amor suficiente. Com certeza cresceu sem o pai, com a mãe no deserto. Muitas lutas, muitas dificuldades, com certeza ele deve ter passado. Enquanto o irmão Isaque usufruía do seio do pai Abraão. A Bíblia não relata muito a vida de Ismael, mas nós podemos imaginar que ele deve ter crescido com muito rancor no coração. O que eu quero dizer com a vida de Ismael, fazendo assim uma análise desta trajetória de Ismael, é que nós, às vezes, amados, fazemos muito isso, criamos situações para pessoas resolverem as nossas situações, como nós já falamos há pouco. Às vezes, nossas atitudes, nossas palavras ferem pessoas por anos a fio. Às vezes, uma única palavra somente fica na mente e no coração de pessoas que eu falei ou que você pode ter falado. Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, para não ferir ninguém e nem causar danos futuros para a vida das pessoas. Essa é a nossa reflexão no nosso estudo bíblico hoje. Que nós tenhamos a certeza que existem por aí afora muitos Ismaels, vamos assim falar. Que nós tenhamos a consciência de que a nossa língua, a nossa boca, ela deve sempre abençoar e nunca amaldiçoar. E mais ainda eu digo para você, amado, Deus tem promessa para a sua vida. Ele tem para a minha. Algumas promessas do Senhor já se cumpriram lindamente na minha vida. Outras eu tenho absoluta certeza que ainda hão de se cumprir. Porque Deus, a palavra dele diz que ele não mente. Porque ele vai cumprir. Ele não se arrepende. Ele vai cumprir na sua vida as promessas. Não se apresse, não passe na frente do Senhor. Deixe o tempo que Ele quiser, porque o tempo de Deus é um tempo aprazível, é um tempo bom. Nós é que não entendemos, mas Ele tem promessas e Ele vai cumprir. Não venhamos a ser como Sara e não venhamos a titubear na nossa fé, que é natural, eu sei, mas acordemos e peçamos ao Espírito Santo que sempre nos dê a visão de fé, de confiança sempre, para que nós não venhamos a criar
Ismaéis por aí, pelo mundo afora. Amém? Que o Senhor Deus nos dê esse discernimento, que o Espírito Santo esteja sempre a nos dar a direção de todas as coisas. Que o Senhor abençoe a sua vida. Dê seu like, diga o que você acha, dê o seu comentário, porque Deus quer curar, Deus quer fazer obras na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Senhor te abençoe e te guarde.